Olá, amigos, olá, simpatizantes do Evangelho, estando dando início a mais um devocional ao qual nós temos como atributo de falarmos de Jesus, de proclamarmos o seu Evangelho. E você que está neste canal nos assistindo, saiba que não é por acaso que você sintonizou ou que você clicou neste vídeo. Deus tem uma palavra para você. Eu espero que estejam tudo bem, eu espero que você esteja atento do que Deus tem neste devocional maravilhoso que está formando vidas entre as nações. Irmãos, queremos aqui citar um chamado divino da parte de Deus, né? Todos nós temos um chamado, seja qual for, né, a nossa função, temos que dar início ao nosso chamado. E existe um sacerdócio no coração de cada um quando no Novo Testamento foi se difundido. E o tema que eu gostaria de trazer para este devocional seria o chamado para o ministério, o chamado de Cristo, o chamado universal. Este é um dos ensinos que eu entendo que ele é o mais difundido no Novo Testamento. O Paulo, ele diz assim: de Deus somos cooperadores, que está lá com referência em 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 9. E Pedro também, um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, ele também enfatiza, dizendo assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 1 Pedro está essa referência, né? No capítulo 2 e no versículo 9. Lembrando também, irmãos, que logo após esse devocional estaremos fazendo o nosso período de oração. Então eu convido a você a já preparar aí também o seu copo com água, preparar o seu suco, o seu café, porque nós estaremos assim consagrando este copo com água. Oramos, né, para que Deus assim possa te dar força, te dar saúde, entrar, né, no seu interior, renovando a sua vitalidade. E eu tenho por certo que todo mal vai sair por fora, vai cair por terra e você vai ser abençoado por Deus. Voltando aqui ao nosso devocional, reconhecemos, irmãos, e aceitamos essa chamada geral, né? Uma chamada universal, com a qual Deus tem contemplado a todos aqueles que são salvos, né? Todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Temos nos distinguido com uma chamada individual específica, né? Estes exercem funções de ministros de tempo integral, que são os pastores, que são, né, os bispos, os diáconos, os presbíteros, que seria o meu caso, né? Sou um presbítero juramentado, um presbítero que faz as suas funções de um pastor, mas não é um pastor, e assim seria atributo para outro devocional, né? Voltando aqui então, contribuindo assim, né, com o ministério ordinário da sua igreja, conforme a sua vocação. Ninguém pode se ministro, né? Ninguém pode se auto-intitular pastor, se auto-intitular presbítero, se auto-intitular obreiro, né? É necessário que tenha uma específica chamada divina, né? Qual é aquela chamada divina? Foi assim um exemplo com Arão, né? Arão, o irmão de Moisés, ele foi cooperador, né? E assim auxiliou Moisés a falar com Faraó, o povo hebreu, né? A libertar da escravidão do Egito. Então, irmãos, vamos ver aqui no livro magnífico, né, de São Mateus, que está aqui já na minha Bíblia aberta,
no Evangelho, olha só, de São Mateus, no capítulo de número 11 e versículo, querido, de número 28, que nos diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha o que ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existem aqui características, enquanto ao nosso chamado neste versículo. Há 2 chamadas e 3 ordens de Jesus aqui que eu entendo, a respeito dessa chamada. Vamos ver quais são elas. Eu vou aqui fazer uns tópicos, dessa chamada. Quando ele diz assim: Vinde a mim, em Mateus 11 e 28. O segundo tópico: Vinde após de mim, em Mateus 4, 19. Aprendei de mim, Mateus 11, 29. Permanecei, pois, na cidade, quando ele fala lá na sua ascensão ao céu, em Lucas, no capítulo 24, 49. E ele diz também: ide por todo o mundo, Marcos 16, 15. Quanto esta chamada, essa ordem de Cristo, dependendo, primeiro, é lógico, da salvação das almas, que é o objetivo deste evangelho, é o objetivo deste canal, evangelizar, falar do amor de Cristo e abençoar aqueles que assim desejam, assim ouvem e querem exercer esse santo ministério. Então, irmãos, seja um ministério de âmbito geral ou universal, seja um ministério de âmbito individual ou específico, temos que falar de Jesus, Então, querido, nós viemos entender que este sacerdócio, universal, essa chamada geral do crente, ela aconteceu, irmãos, através de Martinho Lutero, Foi uma das chaves propulsora que deu origem à reforma protestante, do século XVI, que aconteceu a reforma protestante no século XVI. Para o reformador, é lógico, Martinho Lutero, Martinho Lutero era inadmissível que apenas uns poucos padres daquela época, que tinham esse sacerdócio, esse chamado, bispos, cardeais ou até mesmo papa, fossem os únicos elementos capazes de representar o interesse do reino de Deus na terra. Foi assim que ele fez soar a sua voz, dizendo que todos os homens, escrevendo lá as 12 teses da igreja, podiam chegar a Deus sem a ajuda de intercessores humanos. E uma vez convertido, lógico, aceitando a Jesus Cristo como seu único, suficiente e salvador, poderiam falar ao mundo com porta-voz do próprio Deus. Sabemos que aqueles que foram chamados para o desempenho do ministério cristão específico, pouco ou nada poderão fazer sem o respaldo do ministério leigo, Os leigos foram eles grandes potenciais através dos quais o Espírito Santo opera para abençoar o mundo. Desse ministério fazem parte, professores de teologia, secretários em geral, tesoureiros, dirigentes, congregações, líderes da mocidade, líderes do círculo de oração, regentes do coral, bandas, conjuntos musicais, enfim, aqueles que servem a igreja desde o pastor até o obreiro. Vamos ver, amados, para que não venha ficar apenas assim das minhas instruções, o que afirma as palavras,
de Martinho Lutero e através do apóstolo Paulo, né? Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi um pregador, né? Um evangelho que escreveu as cartas do livro de Coríntios, as cartas paulinas, assim, ministeriando, né? Ele foi o homem que desvinculou a fé cristã do judaísmo. Foi o apóstolo Paulo, né? Que falou acerca do chamado apostólico, que difundiu, né? Considerado como um apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, que chegou até aqui a nós o evangelho de Cristo, né? Foi através das cartas paulinas, as igrejas, né, do Apocalipse ali, a igreja de Tiatira, de Laodiceia, aquelas igrejas ali a qual representavam como Paulo, né? A igreja de Coríntios, que é uma igreja muito famosa daquela época também. Vamos ver aqui o que diz. Quanto, porém, ao que separou antes do nascer, se chamou pela sua graça. Aprove-se revelar filho em mim, para que eu pregasse os gentios, olha só, o apóstolo Paulo falando, sem detenção. Não consultei a carne e o sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos, né? Que está falando de Pedro, né? Dos apóstolos ali, Tiago, João. Antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia. Olha só, Paulo veio para as Arábias, né? Aquela região ali do continente asiático, aquela região ali do ocidente. E voltei outra vez para Damasco. Onde é que está isso, irmão? Lá em Gálatas, né? No capítulo 1 do livro de Gálatas, do versículo 15 ao versículo 17. Então, amigos e irmãos, eu vou ficando por aqui, né? Com esse devocional. Vamos parar por aqui com essas instruções do Vinde a mim, do chamado universal. E você que já preparou aí o seu copo com água, você que preparou aí o seu suco, o seu café, esse momento de reflexão, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, aqui, Senhor, nós estamos instruindo, Senhor, através da Tua santa e poderosa misericórdia sobre nossas vidas a cada dia. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha abençoar este amigo irmão que se está nesse canal nos assistindo, está nesse canal ouvindo este devocional, compreendendo o que é ser chamado por Deus, o que é ter uma chamada universal. E sabemos, meu Deus, que não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Temos que estarmos firmados na Tua vontade e no Teu querer. E para isso, Senhor, é necessário nos colocarmos à disposição. Ninguém é chamado se não estiver disposto a caminhar, a falar, a agir, porque entendemos, meu Deus, que tudo o Senhor faz é bom, é maravilhoso, é agradável, porque o Senhor é fiel. Mesmo nós sermos infiéis para contigo, o Senhor continua sendo fiel para conosco. Então eu te peço, ó Senhor, abençoe este meu irmão, abençoe esta vida que me ouve agora, derrame sobre ele, Senhor Jesus Cristo, a tua bênção, a tua unção. Consagra, meu Deus, este copo com água, consagra esse líquido, Senhor, este copo com água, a qual o teu servo, a tua serva se preparou, e que o Senhor possa, Senhor, usufruir destas vidas, meu Pai amado, dando para eles saúde, dando para eles, meu Deus, força na fé, e que continue conosco, meu Pai, nesta caminhada de evangelização, de devocionais, e sabemos que muitas coisas boas virão, porque o melhor do Senhor ainda está por vir. Amém? Deus abençoe você, meu querido, sintonize nesse canal, fique ligadinho que verá vídeos todos os dias assim, Deus permitindo, e eu tenho por certo que você vai ser transformado, vai ser purificado, vai ser maravilhado da parte de Deus na sua vida, tá bom? Que Deus te ilumine, que Deus te dê força, fique na paz, guardai todas as coisas e retém o que é bom. Analise tudo e retém o que é bom. A paz do Senhor. Fique com Deus.